Bom dia, galerinha da Escola Zenit da Gama, meus amados e queridos alunos do sexto ano. Estaremos nesse momento lecionando mais uma aula de geografia e o tema da aula de hoje é a dinâmica hidrológica. É um assunto muito bom. Na verdade, é um dos assuntos que eu mais gosto de ensinar ao longo do ano, falando sobre as águas. Eu coloquei aqui dinâmica hidrológica, é o mesmo tema que tem no livro de vocês, e eu coloquei parte 1 porque nós daremos 2 aulas sobre essa mesma temática, tá certo? Então, vem comigo, vamos assistir esta aula e que você possa aproveitá-la da melhor maneira possível, tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos falar sobre água, de um modo geral. Aqui a água é uma substância abundante no planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do nosso planeta. Já diz alguém, já diz um certo estudioso, que a Terra deveria se chamar planeta Água e não planeta Terra, em virtude que na sua superfície exista mais água do que terra. Ok, a água ela é fonte de vida. A água ela é fonte de vida. Quando falo da água como fonte de vida, não estou me referindo, primeiramente, à água distribuída pelos 3 reservatórios principais: os oceanos, os continentes e a atmosfera. Mas é uma alusão à água que contém no nosso corpo. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso corpo, ele tem vou pegar aqui minha caneta. O nosso corpo, ele tem aproximadamente 70% de água. Então, 70% do nosso corpo, ele é formado de água. Para vocês terem uma noção, o nosso cérebro, ele é formado de 75% de água. O coração, 75%, os pulmões, 86%, fígado, 86%, rins, 83%, o sangue, 81%, e músculos, 75%. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto a água ela é presente, inclusive, no nosso corpo. Então, vamos começar a falar sobre, de modo geral, sobre hidrosfera. Hidro, água, fera, esfera. Então, a esfera da água. Então, hidrosfera é o conjunto das águas da Terra. Esta é a nomenclatura, é o conceito de hidrosfera. E nós vamos ver agora direitinho qual é a proporção de água e terra em todo o mundo. Olha só como é interessante, tá certo? 73%, essa parte azul, 73% de toda a superfície da Terra é formada de água e está em constante movimentação, como nós estaremos explicando um pouquinho mais na frente. Mudando de estado, a água tem 3 estados: o estado líquido, o gasoso e o sólido. Então, ela está em constante modificação. Além de estar mudando constantemente de estado, ela também está fazendo sempre um ciclo, tá certo? Ok. Movimenta-se das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Então, é uma certeza isso. A água sempre está. E 27% é formado de terra seca. É formada pelos continentes. Distribuição da água no mundo. Aqui você tem mais uma vez, olha, um
um gráfico que vai trazer um dado sobre a Terra. Pasmem, 97,5% de toda a água do nosso planeta ela é salgada. Apenas 2,5% é de água doce. E desses 2,5%, 60%, eu posso dizer que desse total, 68,9% se encontra nas geleiras, no formato de gelo, e restando apenas 30,8% que estão aí no subsolo e uma pequena parte, 0,3%, são formados por rios e lagos, né? Água doce. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto água doce no mundo, eu não digo água doce, a água doce no estado líquido, né? 68% se encontra nas geleiras e 30% no subsolo e 3% rios e lagos. Então, uma pequena quantidade. Por isso, devemos ter um cuidado, porque a água doce é muito preciosa mesmo, né? Distribuição da água doce superficial no mundo, de um modo geral. 12% de toda a água doce do mundo está no Brasil, 46% está na América, 6% está na Austrália e Oceania, 7% na Europa, 9% na África e 32% está no continente asiático. Então, é a distribuição da água pelos continentes. Uso da água no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho mais das bacias hidrográficas brasileiras mais na frente. Mas olha só, 69% de toda a água doce do Brasil é usada na irrigação. 13% no consumo humano, 11% na criação de animais e 7% na indústria. Onde encontramos a água? Né? Onde encontramos a água? A água se encontra nos oceanos e nas calotas polares, se encontra na atmosfera na forma de nuvens, no estado gasoso, se encontra nos continentes, aí vai aonde? Em rios, lagos, glaciares e também em aquífero. Glaciares são as águas que se encontram nas zonas glaciais, na forma de gelo, contidas em todos os organismos vivos. Então, além de se encontrar nesses locais, ela também se encontra em todos os organismos vivos. Até numa rapadura que é tão dura daquele jeito, você encontra água, tá certo? E o autor falou aí em organismos vivos também, né? Nos animais vivos do modo geral. Ok. Litosfera, atmosfera e hidrosfera. Nós vamos ver aqui, como eu já havia dito, que a água ela se encontra em constante movimentação. Se encontra em constante movimentação. Vamos ver aqui como é que esse movimento ele processa, né? Aí, primeiro nós temos a água do mar ela evapora, depois essa água, nós temos também a água dos lagos, que também elas evaporam, nós temos a água, né, que é liberado, o vapor que é liberado das plantas e dos animais, nós temos o vapor de água formando as nuvens. Então, a água ela evapora de várias partes da Terra e formam as nuvens. As nuvens, através do vento, né, ela vai sendo empurrada, vai sendo direcionada para outras regiões, uma espécie de massa de ar. Aí nós temos o vento mais uma vez, né?
Aí temos a precipitação, que cai nas terras altas. Então, a água evapora, forma as nuvens, se precipitam, principalmente na forma de chuva, mas também pode cair na forma de gelo, né, na forma de neve, de granizo, de geado, de orvalho e por aí vai. Depois que a água se precipita nas regiões altas, a água ela é transportada jussante pelos rios. Os rios vêm trazendo essas águas, algumas delas vão se infiltrar. Olha. A água se infiltra no solo e flui para o lago ou para o rio, olha só. E a água se infiltra no solo e flui para o mar. Então, aqui você tem. Depois, o rio deságua a água no mar e a água acumulada no mar, né? Então, depois, evapora tudo de novo. Então, isso aqui é o chamado ciclo hidrológico, tá certo? Ok. Então, vamos agora entrar e falar propriamente sobre os rios, né? Especificamente sobre os rios. O rio é um curso de água doce que corre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa do relevo. Geralmente ele deságua em outro rio, em um lago ou deságua no mar. Então, um rio é um curso de água doce. Tá? Aqui mais um conceito. São correntes de água doce que se formam a partir de uma precipitação, chuva ou neve, de um lago ou de fontes conhecidas como olho d'água. Então, o rio ele é uma corrente de água doce, né? É uma água doce em movimento, não tem rio parado. É uma água parada, é um lago, uma água parada é uma lagoa, né? Então, geralmente os rios, eles são correntes de água doce, que eles nascem através de uma precipitação, pode ser da chuva, pode ser da neve, ou pode ser de um olho d'água, né? Pode ser de uma fonte. E os rios são compostos de quê? Os rios são compostos da nascente ou cabeceira, que é o local onde o rio ele nasce. O rio ele é formado, lógico, né, sempre nas regiões mais elevadas e vai correndo para as mais baixas. O rio é formado por foz, que é foz ou desembocadura, que é o local onde o rio termina, certo? É o ponto onde o rio termina, geralmente é no mar, no lago ou em outro rio. O rio também ele tem um curso, né? Ele tem um curso. O curso de um rio é o caminho que o rio ele percorre, da sua nascente até a sua foz, né? E esse curso dos rios ele se divide em três, né? Se divide em três: o curso superior, o curso médio e o curso baixo, tá bom? E o leito do rio é aquele espaço aonde o rio ele compreende. Por exemplo, eu estou aqui dentro do rio, então de uma margem até a outra eu tenho o leito do rio, o canal onde o rio ele segue em sua jornada, né? Faixa de terra abaixo das áreas vizinhas, por onde o rio ele corre, tá certo? E as margens? As margens, nós podemos dizer que são faixas de terras firmes situadas de cada lado dos rios, de cada lado do leito do rio. E essas margens, ela é conhecida como margem direita ou margem esquerda. Tá certo? Então, de um modo geral, é isso. Os rios, né? O que temos também os afluentes dos rios, que são rios menores, que eles desaguam no rio principal. Tá certo? Isso é chamado de afluente. Nós temos afluente do lado direito e também do lado esquerdo do rio. Qual é a importância dos rios?
Será que os rios são importantes mesmo? É um dos principais agentes modelador do relevo. Então, o rio, ele modifica muito o relevo, cavando vossoroca, cavando grandes precipitações. É um curso natural básico para a vida. Ou melhor, é um recurso, desculpa, é um recurso natural básico para a vida. Tudo que a gente faz na vida, a gente usa água. Abastecimento de água para o homem, produção de hidroeletricidade, que são as energias fabricadas pela força da água, e também a navegação fluvial, que é a navegação dos rios, tá certo? Então é muito importante. Irrigação, né, usado para irrigação, para o consumo humano, como já vimos aqui, e tantas outras coisas importantes. Sobre a questão do local onde o rio termina, certo? O local, a gente já viu por cima, o local onde o rio termina, ele é chamado de foz ou desembocadura. Nós temos 3 tipos de foz. Nós temos a foz delta, a foz estuário e a foz mista. Vamos ver numa figura como é isso. Nós temos aqui a foz delta do rio Ganges. A água vem, olha. A água vem, e quando chega aqui, abre um canal do rio para cá e outro para cá, formando uma espécie de delta aqui no meio, olha. Delta é aquela letra do alfabeto grego, que é no formato de um triângulo. Vocês vão ver isso aqui futuramente. E temos a foz no formato de estuário. Estuário. Como é essa foz no formato estuário? A água ela vem e se encontra com o mar num canal só, num canal direto. E temos a foz mista, que é um tipo de foz que ela é tanto delta como também de estuário. Você vai observando aqui, ó. Tem um canal reto, um canal com muito volume d'água, e no meio aqui você vai ter esse delta e a água também correndo por aqui. Então, é uma foz mista. O único rio que tem uma foz mista no mundo é o rio Amazonas. É o rio brasileiro. Para a gente ainda ver isso aqui de uma maneira mais ilustrativa, olha só. Aqui o rio ele vem, aí aqui nós temos um estuário. O rio ele vem e se encontra com o mar num canal só. Em um canal só. Olha. Já esse rio que tem a sua foz em delta, olha, o rio vem e aqui ele se divide em várias perninhas, olha só. Em vários locais, olha, separados. Olha. Se fosse mista, e essa aqui até parece um pouco com a mista, olha, porque a água vem para cá e tem, olha, esse espaçozinho aqui. Então, isso aqui é um delta, não vou me confundir não, aqui é um delta. Se fosse mista, a água desceria num canal mais volumoso aqui no meio e depois abriria mais essas extensões aqui. Então, 3 tipos de foz dos rios: estuário, delta e a foz mista. Ok, vamos ver aqui agora uma parte muito importante que é sobre as características dos rios. Sobre as características dos rios. Né? Então, primeiro vamos ver aqui sobre o tipo de regime, que não tem nada a ver com essa dieta que nós fazemos. O que é o regime de um rio? O regime de um rio é a maneira pela qual ele é alimentado. Porque se o rio não for alimentado, ele vai acabar secando. Então, a maneira como um rio ele é alimentado de água e também pelo aumento e diminuir do volume d'água dos rios é chamado de regime do rio. Tá certo? O rio ele pode ser alimentado de maneira pluvial, ou seja, das águas vindas precipitadas pelas chuvas. O rio ele pode ser alimentado pelo derretimento das geleiras, que é chamado regime nival, e também
temos o que nós chamamos de regime pluvional, que é alimentado tanto pelo derretimento de gelo, como também pelas chuvas. Ainda tem mais uma outra maneira que o autor não colocou aí, que é a chamada alimentação fluvial, que é quando um rio ele alimenta outro rio, né? Então, os tipos de drenagem, né? Existe a chamada drenagem exorreica, é quando esse rio ele nasce no continente e deságua no oceano. Existe o que nós chamamos de drenagem endorreica, que é aquele tipo de drenagem que o rio ele nasce no continente e termina no próprio continente, né? É o que nós chamamos de drenagem endorreica. E a drenagem arreica, ela não tem direção nenhuma. O rio ele vai caminhando, ele vai no seu curso, caminhando, brincando, né? Ele vai no seu curso e de repente ele desaparece. De repente as águas elas desaparecem. Isso aí é o chamada drenagem arreica, tá bom? Então, a drenagem exorreica, endorreica e arreica. Quando exorreica, quando ele deságua no oceano, endorreica, quando ele deságua no continente, e exorreica ou arreica é quando ele praticamente não tem direção definida. O rio ele vai numa certa direção e de repente as águas elas param, tá certo? Então vamos ver ainda mais algumas características dos rios. Tipo de relevo que percorre. Então, de acordo com o tipo de relevo que o rio ele percorre, o rio ele pode ser rio de planalto ou pode ser um rio de planície. Condições climáticas. Em relação às condições climáticas, os rios eles podem ser perenes ou constantes, que são aqueles rios que nunca secam, que nem o rio Amazonas, o rio São Francisco, e os rios intermitentes ou ainda rios temporários, que são aqueles rios que eles contêm água em um período do ano, mas em outros eles secam, né? Inclusive, os rios nordestinos se caracterizam por essa situação. Existe água no período de inverno e o rio seca no período das estiagens, né? Por exemplo, o rio Apodi, antes da construção da barragem de Santa Cruz, ele era um rio intermitente, ele era um rio temporário. Depois que foi construída a barragem, então da barragem de Santa Cruz para frente, o rio Apodi ele é perene. Da barragem de Santa Cruz para cima, ele está seco. Ele é um rio temporário, né? Então, ele, um rio só, vive as duas situações. O que você não pode deixar de saber sobre os rios? Tá certo? Primeiro, vamos lá, divisores de água. O que é um divisor de água? Divisor de água pode ser chamado por uma espécie de elevação, que nesse caso aqui são montanhas ou cadeias de montanha. E vamos dizer, existe uma cadeia de montanha aqui. Então, deste lado, você vai ter rios que vão transcorrer nesse sentido. E dessa montanha para lá, você vai ter as águas correndo, escoando, no outro sentido. Então, divisor de água são elevações, tá certo? Que divide a direção das águas dos rios, das bacias hidrográficas, para vocês terem uma ideia. Bacia hidrográfica é um conjunto de terra ou uma área que ela é drenada por um rio principal e seus afluentes. Vamos ver se eu sou mais claro aqui. Então, uma bacia hidrográfica é uma região, é uma área que ela é formada por um rio principal
e rios menores, que são os afluentes. Então, toda essa região que o rio ele passa, que as águas elas escoam para esse rio, então toda aquela área é chamada de bacia hidrográfica, que justamente vai ser o assunto da dinâmica hidrológica parte 2. Já vimos o regime dos rios, né, que equivale à maneira como o rio ele é alimentado e equivale também às variações entre o período de mais cheia e de menos cheia. Quando o período do rio está muito cheio, é chamado de cheia. Quando ele baixa, é período de vazante. Quando o rio ele diminui o seu leito e aparece aquelas terras que antigamente estavam cobertas pela água, inclusive locais muito bons de se plantar. Já vi isso aqui, já os regimes exorreica, endorreica, que são as drenagens, né? Que vai a exorreica, a água vai se encontrar com o oceano, e a endorreica, a água, o rio termina dentro do próprio continente. Foz, já vimos, foz ou desembocadura é o final, o local onde o rio termina, a gente já viu isso aqui também, tá certo? Será que existe água debaixo do chão? É uma pergunta infantil, que vocês sabem que existem, né? Nós chamamos de água subterrânea. Inclusive, grande parte da água doce da Terra está justamente embaixo do subsolo, está embaixo da Terra, né? Vamos lá. A água que infiltra no subsolo é o que nós chamamos de água subterrânea. Essa água ela forma os lençóis de água subterrânea. Existem dois tipos de lençóis. Eu não estou aqui nem falando de lençol de dormir, não. É lençol de água, volumes de água subterrânea. Nós temos o lençol freático, que é a água subterrânea que costuma ser extraída por meio de poços simples, cavado com pares. É aquele tipo de lençol freático mais próximo da superfície da Terra, tá certo? Olha só, bem raso, como nós chamamos aqui. É aquele tipo de água que, por exemplo, a gente cava uma cacimba e a gente tira água daquela cacimba. Aqueles poços rasos, eles estão extraindo água do lençol freático. Já o lençol artesiano é aquele tipo de lençol que está confinado entre rochas impermeáveis. Pastor, o que é uma rocha impermeável? É aquela rocha que não permite que a água passe. Então a água ela vem descendo, chegou a onde tinha uma rocha impermeável, que geralmente é bem mais fundo, bem mais profundo do que o lençol freático. Ele vai dizer isso aqui agora. Olha. É aquele que está mais distante da superfície do solo. Então, é aqueles poços tipo que são cavados com máquinas mais sofisticadas, poços de 500 metros, de 2.000 metros, por aí afora, né? E temos também os chamados aquíferos, que ele difere um pouquinho dos lençóis freáticos e dos lençóis artesianos, né? O aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como um reservatório de água, olha, como uma espécie de reservatório de água. As águas da chuva se infiltram no subsolo e abastece este reservatório. Suas rochas têm características porosas. O que é uma coisa porosa? Tipo uma esponja, a água passa por ela, né? E permeável, com capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem os poços e nascentes e são responsáveis pela sua manutenção. Então, o aquífero ele é bem interessante. Aqui você vai ter uma espécie de água, um depósito de água, que aqui você vai ter um tipo de rocha porosa. A água ela consegue passar daqui para cá e depois subir. Então, isso aqui é uma das principais riquezas de água doce do planeta Terra. Certo? Ok. Aí nós temos os tipos de aquífero. É o tipo de aquífero poroso, né?
que as águas circulam através dos poros, desse tipo da rocha. As formações geológicas podem ser detríticas, né, de detrito, de rocha, de areia limpa, por exemplo, por vezes consolidadas por um tipo de cimento, né, é o tipo de arenito, conglomerado, etc. São tipos de rochas que permitem que a água passe por ele. Fraturados ou fissurados, né, quando a água ela vai circular através de uma fissura, através de uma brecha, como nós chamamos aqui. É um exemplo que acontece no granito, no gráburo, filões e de quartzo. E o escástico é quando a água circula em condutas que resultaram do alargamento de diaclases por dissolução. Tá? Então, aqui nós temos 3 tipos de aquífero: o poroso, o faturado e o cástico. Cástico, isso. Aqui nós temos uma foto linda de um aquífero, o famoso aquífero Guarani, né? Esse aquífero Guarani, ele é o principal reservatório de água doce de toda a América do Sul. Ele foi formado aí, de acordo com os estudos, entre 200 milhões e 30 milhões de anos, no período, né, chamado Triássico, Jurássico e Cretáceo Interior. É o maior reservatório de água doce, né, transfronteiriço, que é quando ele passa de um país para outro. Ele não está contido somente num país, mas está contido em vários países. Tá certo? Sua maior ocorrência se dá no território brasileiro. Certo? 2/3 desse aquífero está dentro do Brasil. Está aqui, essa parte azulada, toda aqui. Ó. Ela se encontra principalmente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, boa parte da água que supre as necessidades da região sul e sudeste é desse aquífero, tá certo? Ok, vamos conversar um pouquinho agora sobre os lagos, tá certo? Primeiro, o que são lagos? Lagos são grandes volumes de água cercados por terra. O que é um lago? Grandes volumes de água cercados por terra. Quando esse volume de água cercado por terra é bem menor, a gente chama de lagoa. Quando eles são bem maiores, são chamados de lagos. Olha só, as lagoas são bem menores, né? E existem 2 tipos de lagos. O lago chamado de água doce e o lago de água salgada. Tá certo? Isso aí vai depender do lugar aonde ele está. São os lagos de água doce, são aqueles que possuem um rio, emissário, que ao escoar parte das suas águas, as águas mantêm-se doce. Então, eu tenho aqui um lago, mas desse lago sai uma espécie de rio. Então, essa água ela sempre vai estar chegando nesse lago e vai estar saindo. Então, essa água ela sempre vai estar sendo renovada. Vai ser uma água doce, né? Olha só, um rio que nasce no lago, para ficar bem entendido. Já os lagos de água salgada, geralmente eles são lagos que retêm água, não sai dele, não sai água para nenhum canto. Então, ao longo de muitos anos, a água vai evaporando e vai chegando água, evapora. Então, por esse rio, por esse lago, a água não sai dele para outro local, então acaba-se, pela evaporação, ficando muitos sais naquele lago, né? Então, por isso que as águas são salgadas. O principal exemplo de mar salgado no mundo, nós temos o Mar Morto, que é um local que tem uma grande quantidade de sal. Se você ficar deitado na água, você não consegue afundar todo, a água fica jogando para cima pela grande quantidade de sal. Os oceanos, né, de um modo geral, o planeta ele possui
extensões territoriais a Terra, de um modo geral, né? Ela tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Deste total, 75% são compostos por oceanos, que são grandes massas de água que foram formadas há cerca de 4 bilhões de anos. É o que se tem aí como dado, apesar de ser muito abstrato, de ser muito superficial, de ser muito relativo a essas questões de idade dos continentes, dos oceanos, né? Através da condensação, de evaporação da água da natureza, né? da atmosfera, que atingir a superfície terrestre em forma de chuva. Então, os oceanos são formados pelas águas que chegam na Terra através das chuvas, da neve, do granizo. Então, como nós já vimos lá, a água lá, geralmente ela, e tanto chove dentro do oceano, como chove também fora do oceano, chove nos continentes. A água dos continentes acaba chegando nos oceanos, formando essas gigantescas massas de água, não é massa, mas gigantescas extensões de água salgada, né? E nós temos aí o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, que é o maior, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Antártico e o Oceano Glacial Ártico, né? Então, aqui é só uma palavra sobre a questão da topografia, que são as alturas, a variação de temperatura de relevo da Terra. A topografia da Terra fez com que as águas se deslocassem para os terrenos mais baixos, formando assim os oceanos. O sal, característica marcante dos oceanos, é oriundo das erupções vulcânicas que espalharam os sais das profundezas da Terra e, ao atingir a superfície, foram arrastados pelas águas das chuvas até os oceanos. Então, o sal contido nas águas dos oceanos não foi uma máquina que caiu de um determinado local e está produzindo sal até hoje, como a gente já viu por aí, talvez em algum filme, né? Mas o sal contido na água dos oceanos ela vem dos próprios continentes, tá certo? Ok. Qual é a importância dos oceanos? Será que os oceanos são importantes? Evidentemente que sim. A importância dos oceanos, de acordo com seus aspectos naturais: manutenção da vida no planeta, extração de minerais, principalmente o sal, influencia o clima e abriga cerca de 80% das espécies de vida da Terra. Para vocês terem uma ideia, existe mais vida nos oceanos do que vida nos continentes. Isso é um dado bem interessante. Sequenciando ainda a importância dos oceanos através da pesca, existem países que grande parte ou quase a totalidade da sua riqueza são oriundas dos oceanos, regula a temperatura do planeta, os oceanos são responsáveis por isso, deslocamento de navios cargueiros, ou seja, os oceanos são importantes para o transporte de grandes navios e entre outros, né? Na questão da própria navegação, a extração de petróleo, que não é na água do oceano, mas está contido na água, no subsolo dos oceanos e por aí vai. Quais são os oceanos? Eu já havia falado aqui, né? O Oceano Glacial Ártico, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Né? Aqui nós temos dois, o Glacial Ártico e o Antártico, né? Que não deu para colocar aqui na pirâmide. Outra coisa interessante sobre ainda a questão dos oceanos é que talvez você já pensou um dia que o fundo dos oceanos é como se fosse o fundo de uma bacia, como se fosse aquele fundo plano, mas não é. Do jeito que tem o relevo aqui dos continentes, existe também forma de relevo no fundo dos oceanos. Olha só, existe aqui você vai ter os continentes, aqui você começa o oceano.
essa primeira parte aqui é chamada de plataforma continental, aí tem essa parte aqui é chamada de talude, aí tem essa bacia aqui, ó, é chamada de bacia oceânica. Quando esse relevo ele sai aqui da água, forma uma ilha, que é a chamada dorsal oceânica, e os locais mais profundos dos oceanos são chamados de fossas abissais. Existem fossas abissais que elas têm mais de 11 mil metros de profundidade, como as fossas das Marianas, as fossas de Mindanao. São locais extremamente profundos, que não tem praticamente quase que vida nesses locais, né? Em virtude da grande pressão e da escuridão que existe nesses locais. Sobre a salinidade, o principal tipo de sal, de mineral, melhor dizendo, contido nas águas dos oceanos, é o cloreto de sódio, mais conhecido como o sal de cozinha. O valor contido nas águas dos oceanos é de 35%. Então, para vocês terem uma ideia, a cada litro de água existe uma espécie de 35% de sal, tá certo? A salinidade dos oceanos, ela não é uniforme. A quantidade de sal da água dos oceanos vai depender da profundidade do oceano, vai depender da temperatura e da quantidade de evaporação das águas e ainda das chuvas. Se você vai ter um oceano que a água está sempre evaporando com intensidade muito maior, aquele oceano será mais salgado. Se a parte do oceano está aqui, que um rio desemboca nele, a foz do rio é aqui, então, pela grande quantidade de água doce que está sempre chegando no oceano, aquelas águas não serão tão salgadas como outro local que não tenha um rio por perto, tá certo? O maior índice de salinidade encontrado no mar é encontrado no Mar Morto. O local onde existe a maior concentração de sal contida na água é no Mar Morto. Ok. A temperatura dos oceanos, né, depende da quantidade de calor que ele recebe. Numa região como próximo do Polo Norte, a temperatura das águas dos oceanos são baixas. Se ele nasce, desculpa, eu vou tirar aqui a palavra nasce. Se o oceano está nas proximidades do Equador, aquelas áreas são mais quentes em virtude dos raios solares, né? As águas dos oceanos da Terra estão cada vez mais quentes. É um dado assustador. As águas dos oceanos elas estão aquecendo, de acordo com os estudos que estão sendo feitos. A temperatura média dos mares atingiu 17 graus Celsius em 2009, a mais alta já registrada desde as medições que tiveram início em 1880. Né? Então, de uma certa forma, as águas estão aumentando a temperatura. Isso é uma coisa preocupante, que aí pode aumentar a própria temperatura da Terra, pode derreter as calotas polares e por aí vai. E para a gente ver, a gente já viu isso aqui, mas de maneira bem rápida, sobre a questão das águas, ainda as águas marítimas, né? Existem os mares. O que é o mar, pastor? O mar são porções ou prolongamento dos oceanos. Porque eu tenho aqui o Oceano Atlântico. Então, essas áreas que ficam próximas do continente é chamado de mares. Então, eu posso dizer que os mares são as partes mais rasas dos oceanos. Quando o oceano está bem aberto, ali já é um oceano. Mas a parte do oceano que fica próximo do continente é chamado de mares. Né? Tá aí, massas líquidas, salgadas, que se situam próximas aos continentes. Mares abertos, sim, aí existem os mares abertos, que são aqueles mares que se localizam nos litorais e são prolongamento dos oceanos, aquele mar bem aberto, não tem nenhum tipo de coisa que imprense o mar, que ele fica uma espécie de bacia imprensada com o mar aberto. Nós temos os mares interiores, que são mares que ficam quase dentro do continente e tem apenas uma pequena abertura, né? Ele vai dizer aqui, ó, situa-se dentro dos continentes, mas possui uma comunicação com o oceano.
através de um estreito, e os mares fechados, são aqueles mares que não têm nenhum contato com os oceanos. Que nós vamos ver aqui alguns exemplos agora. Então, olha, nós temos aqui mares abertos, o mar que fica aqui no Oceano Atlântico, o mar aberto aqui, ó, costeiro. O mar interior, né? O mar interior, nós temos o mar Mediterrâneo, que está aqui o mar Mediterrâneo, aqui é a África, a Europa, aqui você vai ter. Aí esse mar, ele se comunica com o oceano por esse estreitozinho aqui, chamado Estreito de Bering. E os mares fechados, que não tem nenhum tipo de contato com o mar Cáspio e o mar Negro. São mares completamente isolados. As correntes marítimas, né? Nós já vimos aqui, eu acho que vimos aqui um pouquinho, que são correntes marítimas, que são massas menores de água que se deslocam por distintas direções, mantendo suas características de cor, salinidade e temperatura. Isso quer dizer que elas não se misturam, né? Interessante isso. Esse deslocamento é proveniente da ação dos ventos e também do movimento de rotação da Terra. No mundo existem dois tipos de correntes marítimas, as correntes quentes e as correntes frias. Olha só aqui essa foto. Né? Então, essas correntes marítimas, elas são como se fossem rios dentro dos oceanos. As águas elas estão sempre escorrendo, digamos assim, estão sempre se movimentando em direções específicas. Então, se uma corrente marítima, como essa daqui, ó, ela nasce aqui, e se ela vai adentrar mais para o continente, chegando próximo dos continentes, se ela for fria, ela vai deixar aquela região lá mais fria. Se ela for quente, aonde ela vai chegar, vai tornar aquele ambiente mais quente, em virtude da temperatura das suas águas. Né? As marés, né, que é diferente, tem mares, que é uma coisa. Maré, você vai observar, você já foi o mar, você vai observar que durante determinado período, a água dos oceanos, elas vêm bem pertinho das barracas. Né? Então, tem período que a água, que o oceano é como se tivesse secado um pouco. Então, essa oscilação de encher e de secar das águas do oceano nas praias é chamada de maré. E quem causa esse fenômeno é a Lua. Então, quando a Lua, no seu movimento em torno da Terra, ela vai estar mais próxima da Terra, aquele local onde a Terra fica de parelha, digamos assim, com a Lua, ali a Lua ela vai exercer uma espécie de força gravitacional sobre a Terra. Então, naquele local, a água ela vai ser tipo sugada mais para perto da Lua. Então, a maré vai subir. Do outro lado, inverso daquele local, né, vai estar seco. Olha só. Quanto mais próximo a Lua estiver de um determinado ponto, mais as águas dessa região irão se elevar, que nós chamamos de maré alta. Existem dois tipos de marés, maré alta e maré baixa. Tá certo? Aqui nós vamos ver uma fotozinha mostrando depois. São movimentos constantes de elevação e rebaixamento das águas do oceano, como já vi para vocês. Aqui nós temos, olha só, a maré forte, maré baixa, maré fraca, ou maré alta, maré baixa, ou baixa-mar e pré-mar. Né? Olha só, quando a Lua está nessa posição aqui, ó, a água nesse local aqui ela vai ficar mais alta. Desse lado vão ficar mais baixas. Olha só. A Lua estando desse lado, a maré alta vem para esse lado e desse lado aqui maré baixa. Lembrando que essa elevação e rebaixamento das águas acontece 2 vezes durante o dia, que varia de local para local. Né? Ok, vamos já fechar a nossa aula falando sobre as ondas. Enquanto as marés elas são ocasionadas pela proximidade, pela força gravitacional exercida pela Lua, as ondas não. As ondas elas são causadas pelos ventos. Então, quem causa as ondas, né, que os surfistas adoram, é os ventos, como nós vamos ver aqui agora. São provocadas pelos ventos.
geralmente não ultrapassam a 10 metros de altura. Correntes marítimas, né? Nós já vimos um pouquinho, só para a gente não passar, né? Assemelham-se a rios que correm em mares e oceanos. Aqui a gente já viu, né? Não vou mais passar isso não. Resultação dos ventos constantes do movimento de rotação da Terra. Tá certo? E apresenta temperaturas e salinidade diferentes das águas vizinhas. Tá aqui as ondas, olha só. Olha só, as ondas, os locais que existem mais ondas gigantes, você vai encontrar isso aqui no Havaí. As ondas elas chegam a atingir mais de 10 metros de altura. E existem aquelas chamadas ondas extremamente gigantes, que são as tsunamis, que elas ocorrem, né, em virtude de um maremoto, uma espécie de abalo sísmico no fundo do mar. As águas elas formaram uma espécie de gigantesca onda, e a onda elas pendem. Tem ondas que chegam a atingir até 30 metros de altura, e é uma das principais forças destruidoras da natureza, né? Ok. A gente já viu isso aqui. Então, por hoje, a gente para a nossa aula de dinâmica hidrológica, né? Próxima semana, a gente vamos para a parte 2 e depois a gente passa aí a nossa atividade, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.